grande pressão do mundo sobre a nossa vida. Eu sei que nós estamos constantemente sendo bombardeados por influências deste mundo. E existem pressões constantes sobre a nossa vida que tentam nos enfraquecer, principalmente a nossa fé, a nossa esperança. E essa série que vamos começar hoje vai falar um pouco sobre essas pressões do dia a dia, essas pressões que vêm sobre a nossa vida ao ponto de nos sobrecarregar muitas vezes. E o texto que eu usei para a nossa série aqui se encontra em 1 João, capítulo 5, no verso 4. Na Bíblia, a mensagem diz o seguinte: quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelho é a nossa fé. Olha só. Nós vivemos sobre pressões constantes sobre a nossa vida, porém, a Bíblia está falando que quem nasce de Deus está acima dessas pressões, acima dessas influências. E o poder que põe essas influências abaixo de nós, de joelho, como o texto fala aqui na Bíblia, a mensagem, é a nossa fé. É a nossa fé. Então, a Bíblia está garantindo que a arma que vai sobrepujar essas pressões é, de fato, a nossa fé. Pois a Bíblia fala que quem nasce, de Deus está acima de todas essas influências. Ou seja, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu recebo Ele como dono absoluto da minha vida, todo tipo de influência do mundo está debaixo da minha vida. Eu estou protegido. Por quê? Porque a minha posição agora em Cristo Jesus já é outra. É por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, no verso 6, que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Por isso Paulo fala isso. Paulo, ele fala que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o próprio Deus, ele, de uma forma regenerativa, espiritualmente, nós somos regenerados, e Ele nos faz assentar com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Isso é uma bênção, e nós precisamos entender isso. Então, assim, o que nós precisamos entender que nós possamos nos proteger dessas pressões que tentam nos sobrecarregar no dia a dia? Qual é o método que nós devemos usar para nos proteger dessa sobrecarga? Então, nessa primeira parte da nossa série sobre pressão, nós vamos falar sobre esse tema sobrecarregados, porque realmente eu acredito que nós estamos sendo diariamente bombardeados com tantas coisas que nos sobrecarrega se nós não tivermos o cuidado de nos proteger e principalmente o conhecimento daquilo que a Bíblia fala a meu respeito, a seu respeito. E nessa primeira parte, eu quero ler com você aqui. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí no telão. Primeira epístola de João, no capítulo 5. Vamos ver aqui a partir do verso 18 e ao verso 21. 18 a 21 diz assim: sabemos que ninguém nascido de Deus faz do pecado uma prática, o pecado fatal. Os nascidos de Deus são também protegidos por Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. O maligno não pode tocar neles. Verso 19, sabemos que somos protegidos por Deus, só o povo do mundo continua nas garras do maligno. Olha só. Sabemos que o Filho de Deus veio para que pudéssemos reconhecer e entender
a verdade de Deus. É um presente, na verdade. E que vivemos na própria verdade, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e vida verdadeira. Aí ele termina dizendo: filhos queridos, cuidado com as imitações. Cuidado com as imitações. Esse texto aqui ele é muito claro naquilo que Deus tem para nós. Aqui o texto fala que nós somos protegidos, guardados, que o mundo ele só tem esse poder de influência sobre aqueles que são do mundo, sobre aqueles que estão no mundo, sobre aqueles que se debruçam, aceitam o mundo como seu Senhor. Aquele que aceita o seu Senhor como Salvador, a Bíblia garante que nós estamos protegidos. Isso é uma bênção. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você estuda aqui, especialmente começando por essa primeira epístola de João, você vai perceber que aqui o autor, ele trabalha, a principal questão aqui do autor é o amor. O amor de Deus para conosco, esse amor que nós somos impregnados, nós somos, da parte de Deus para conosco, nós somos sobrecarregados com esse amor de Deus, e mais na frente você vai entender que esse amor de Deus não é pesado, né? Nós somos sobrecarregados com todo tipo de amor de Deus sobre a nossa vida, mas é um peso diferente, é algo de Deus. E o autor aqui ele fala sobre o amor que nós devemos ter para com Ele, está falando do amor de Deus para conosco, também ele fala do amor que nós devemos ter para com Ele, e também o amor que nós devemos ter uns para com os outros, como família, como igreja, como irmãos, como membro de uma só família. Agora, é interessante que também o autor, ele previne aqui os seus leitores, especialmente nessa primeira epístola de João, ele previne aqui os seus leitores com uma falsa doutrina que se levantou naquela época. E qual era? A falsa doutrina era que Jesus Cristo não se tornou, de fato, um homem. Ele não veio aqui e se encarnou como homem. Ele apenas veio aqui com uma aparência de homem. É interessante que, já naquela época, podemos entender e ver que já havia uma investida do inimigo de tentar distorcer uma verdade, de tentar diminuir a fé dos cristãos. Já naquela época, o inimigo ele investia tentando distorcer a fé dos cristãos da época. O espírito que o autor fala, que age fazendo isso, é o espírito do inimigo, o espírito do engano, o espírito do erro. Então, nós podemos ver que, desde aquela época, já havia uma pressão, já havia uma investida do inimigo sobre os cristãos daquela época. Quanto mais hoje nós vivemos em um mundo onde cada vez mais existe uma investida feroz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. E se nós não tivermos cuidado, nós podemos facilmente se deixar ser sobrecarregado com essas coisas. Agora, o que é que nos sobrecarrega? Ou quem nos sobrecarrega? Essa é uma pergunta importante, porque nós precisamos entender. Porque muitas vezes nós podemos estar sendo sobrecarregados sem perceber. As suas energias começam a fugir do seu corpo físico, tanto natural quanto espiritual, fica sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de vir para a igreja, sem vontade, de fazer um exercício físico. Por quê? Porque existe uma sobrecarga sobre você e muitas vezes não percebemos. E chega ao ponto de até adoecer. Mas precisamos saber quem nos sobrecarrega. O que é isso, né? O que nos sobrecarrega ou quem? É interessante que eu estava meditando sobre o livro de Jó, toda aquela situação que aconteceu com Jó, e eu me deparei
no verso 34, no capítulo 34, no verso 23, diz assim: porque Deus não sobrecarrega o homem. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a julgamento. Ou seja, Deus não coloca uma sobrecarga sobre a humanidade só para que essa humanidade peque, para que ela caia em tentação, para que ela se desvirtue do propósito de Deus, para depois Deus vir e julgar ela no juízo. A Bíblia está falando que Deus não faz isso. E por isso que lá em Mateus capítulo 11, no verso 28, Jesus fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ou seja, nós podemos ver com essas duas evidências aqui na Bíblia que essa sobrecarga não vem de Deus. Deus não é a origem dos nossos problemas. Deus não é Ele que nos sobrecarrega. Então, precisamos entender quem nos sobrecarrega. Quem é que faz com que, muitas vezes, a nossa vida esteja sendo prejudicada, tanto fisicamente como espiritualmente. Porque vivemos, sim, você há de concordar comigo, nós estamos vivendo em uma época de muita pressão, de muita sobrecarga sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. São muitas informações, são muitas tribulações, são muitas coisas. E nós temos que saber lidar com isso. Primeiro eu preciso saber quem é que faz isso, da onde vem esse ataque, da onde vem essa sobrecarga, para que eu possa realmente entender como me defender. Quando eu vejo aqui Jesus falando lá em Mateus capítulo 11, no verso 28, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, quando Jesus fala isso é porque existe uma necessidade clara de que muitos que estão nessa condição de sobrecarregados o procure, porque Ele é a solução, amém? Aqui nós vemos a proposta de Jesus de uma vida de descanso, é o que o texto fala, literalmente, uma proposta de descanso. Agora, nós precisamos tomar uma atitude sobre isso. Então, já sabemos que essa sobrecarga não vem de Deus. Literalmente, essa sobrecarga não vem de Deus. Agora, que sobrecarga é essa? Nós precisamos entender, porque muitas vezes nós até estamos sobrecarregados, estamos cansados, como eu já falei, a nossa energia já se foi toda, não temos ânimos para nada, não temos mais paciência, não temos mais aquela vida, a vida de Deus. Que sobrecarga é essa? Só que, deixa eu falar uma coisa para você, bem interessante. Antes de entender sobre que sobrecarga é essa, precisamos entender a respeito de algo que está na Bíblia, que fala muito sobre essas expressões, que é o mundo. Precisamos entender o que é o mundo, né? O que a Bíblia fala sobre o mundo. A palavra mundo, no original grego, é o termo cosmo. O sentido original da palavra mundo é cosmo, na Bíblia. E você sabia que a palavra mundo, ou cosmo, é citado só no Evangelho de João, mais de 70 vezes, para ser bem específico, 74 vezes, você vai encontrar a palavra mundo só no Evangelho de João. Então, isso mostra que havia um conceito importante aqui, a respeito do mundo. O que é o mundo? Agora, a compreensão desse conceito é importante compreendermos, por quê? Porque nós, compreendendo esse conceito do mundo, nós vamos entender melhor
o plano da salvação de Deus, bem como o meio no qual nós vivemos. Na Bíblia existem 3 significados para a palavra mundo. 3 significados. Quando você for estudar a Bíblia e tiver lá mundo, você vai comparar com um desses 3 significados aqui. O primeiro, nós podemos encontrar no próprio texto que eu li ainda há pouco, de João capítulo 3, verso 16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra empregada aqui, cosmo, que é a palavra mundo, está se referindo ao quê? A gente como você e eu. Aqui a palavra mundo tem o significado de pessoas, porque Deus amou pessoas, porque Deus amou eu e você, de tal maneira que deu a sua vida, para que nós pudéssemos crer e sermos salvos. Isso não significa dizer que todos vão ser salvos, mas a Bíblia deixa bem claro: aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Posso ouvir um amém? Amém. Então, aqui esse significado, esse é o primeiro significado da palavra mundo que você vai encontrar na Bíblia. Quando estiver lá mundo, muitas vezes vai ter esse sentido aqui. Falando de mundo, está falando de pessoas. Está falando de você e eu, de cada ser humano na face da terra. Agora, qual é o segundo significado? Podemos encontrar na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, no verso 15. Lá no verso 15, na frase, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que os tire do mundo. Se fosse o mesmo sentido de pessoas, não peço que os tire de pessoas. Não tem sentido. Amém? Faz sentido para você? Então, essa palavra mundo quer significar outra coisa. Na oração sacerdotal de Jesus, quando você lê o contexto, ele está se referindo aqui ao planeta. Porque ele está dizendo assim: não peço que o Senhor os tire desse planeta, dessa terra aqui. Por quê? Aqui nós podemos ver Jesus dizendo para Deus, para que não nos tire daqui, sem que possamos viver essa consequência desse mundo caído. Seria bom demais se no momento você entregasse a vida ao Senhor Jesus, e no mesmo momento que você entregasse, você fosse não passasse pela morte, mas fosse direto para uma outra vida, uma vida totalmente perfeita. Seria bom, sim ou não? Ah, ficaram com dúvida, né? Vocês estão com dúvida? Rapaz. Eita Deus. Muda, Senhor, o coração dessa galera. Então, mas sim, eu confesso, eu gostaria. Claro que aí eu ia fazer de tudo para que a minha esposa, meus filhos, toda a minha família fosse junto também. Vocês, meus amigos, meus irmãos. Mas a oração de Jesus é: não os tire daqui, né? Em um mundo caído, pessoas morrem, ficam doentes, são assaltadas, sofrem perdas, decepções, falhas, são abandonadas. Enfim, Jesus não quer que vivamos neste mundo. É como se estivéssemos passando por um viaduto, sobre um viaduto, passando por cima de tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Não, Ele quer que nós possamos aprender a sermos seus filhos diante de qualquer adversidade, porque isso sim vai provar a nossa fé. E o texto fala que é a fé que vence o mundo, é a nossa fé que faz com que esse mundo se dobre, fique de joelho. Então, esse é o segundo significado da palavra mundo, o planeta. Agora, o terceiro significado da palavra mundo, nós podemos extrair aqui de 1 João, capítulo 2, no verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se eu fazer uma comparação aqui com o primeiro, que
fala, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e agora eu estou diante de um texto bíblico que diz, não ameis o mundo. Para aí, há uma incoerência aqui. Sim, seria uma incoerência se esse sentido aqui fosse o mesmo do primeiro, mas aqui não está falando de pessoas. Pessoas nós devemos amar, nós devemos ajudar, mas aqui está falando de um mundo subjetivo, um mundo de sentimentos, um mundo de emoções, um mundo de influências negativas. Sabe, esse mundo, ele existe, ele é real, ele está aqui. É um mundo real, nós não podemos fugir dessa realidade, sabe? E este mundo que João pede para que não amamos, é um mundo que vem com o objetivo de nos sobrecarregar. Ele vem querer nos sobrecarregar. Ele vem tentando, esse é o objetivo do mundo, ele quer colocar sobre nós um fardo, um peso. E sabe o que é pior? Que muitas vezes a gente nem percebe, a gente não se dá conta. Porque, às vezes, é atrativo para nós. O mundo está ao nosso redor, nós estamos nesse mundo e começamos a nos envolver com ele, e aos poucos ele vem e coloca um fardo sobre você. Coloca um fardo sobre nós. Coloca peso desnecessário, que não era para nós carregarmos. Por quê? Porque nós permitimos, muitas vezes, nós permitimos que o mundo se aproxime de nós, colocando essa sobrecarga, porque nós não nos posicionamos em relação ao que a Bíblia diz que nós somos. Lembra? Efésios capítulo 2, verso 6, que Cristo nos ressuscitou, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. O mundo não pode ir lá na presença, no celestial, onde Deus está assentado, onde a Bíblia diz que nós estamos assentados, mas muitas vezes nós estamos assentados aonde o mundo nos alcança. Nós, muitas vezes, abrimos a porta e o mundo vem, coloca um fardo sobre a nossa vida. Vamos falar que sobrecarga é essa, que muitas vezes nós estamos, permitindo, muitas vezes é atraente, é atrativo, muitas vezes a gente gosta, mas você vai saber que no final isso tudo é ilusão. Primeira coisa que, claro, eu fiz aqui uma relação, evidente que não serão tudo, mas é algumas que eu escolhi para compartilhar com vocês sobre algumas coisas que o mundo vem e nos sobrecarrega. Primeiras coisas, nós estamos vivendo um tempo tão turbulento, que é tantas notícias, é tantas coisas, e muitas vezes nós somos sobrecarregados com tantas notícias ruins. Nós abrimos a nossa televisão em casa, liga lá, jornal tal, é tragédia, é isso, é terremoto, é isso, é tribulação, é não sei o que mais lá, e você fica bebendo aquilo. Sabe, eu me lembro que na época da pandemia, especialmente naqueles primeiros meses que nós ficamos confinados, presos dentro da nossa casa, quem lembra? Eu me lembro que, como não tinha nada para fazer, claro, a gente tinha algumas reuniões, discipulado, a gente fazia tudo online, mas a maior parte do tempo era ocioso. Eu sentava na sala da minha casa, ligava a televisão, ia de jornal em jornal, e vendo tragédia aqui, vendo tragédia ali, e pasme, eu gostava, eu ficava ali, sabe, muitas vezes eu me deparei durante o dia, eu esperando chegar aquela hora do Datena, que eu queria ver a desgraça, sério, eu gostava, até o ponto que eu percebi que o mundo estava colocando um fardo em mim. Por quê? Porque eu já comecei a sonhar. Às vezes eu acordava de noite, estava pensando naquelas coisas, todas aquelas tragédias. Por quê? Notícias ruins, bebendo aquilo toda hora.
Não estou dizendo que nós não devemos, algumas vezes, entender o que está acontecendo lá fora, mas cuidado, o mundo ele quer te sobrecarregar. É isso, é falta daquilo, é não sei o que lá, é isso aqui, aí você fica bebendo, e aí o mundo vem, notícias ruins, te sobrecarrega. Coloca um fardo em você, que você nem percebe. Quando você vai cair em si, você está mal. E muitas vezes a sua conversa já muda, já não é as coisas espirituais, é a coisa do mundo. Não, o negócio está tudo mal mesmo, o negócio é uma miséria, não sei o quê e tal. Faz sentido para você isso? Você bebeu tanto aquilo, está tão sobrecarregado daquelas notícias ruins, tragédia, tanta coisa ruim. João capítulo 16, no verso 33, Jesus nos advertiu sobre essas coisas. Jesus disse assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E aqui eu acrescento, que vocês tenham paz, Church Campinas. Neste mundo vocês terão aflições. Jesus, o que ele está dizendo? Olha, esse mundo aqui vai ter muita notícia ruim, vai ter muita dificuldade, mas tenham paz. Fique tranquilo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor. Então não é para você deixar o mundo te sobrecarregar com essas coisas ruins. Não. Outra sobrecarga que eu vejo que existe muito hoje na nossa atualidade, e isso pode te escandalizar um pouco, porque é até uma ferramenta útil, mas para muito tem sido uma ferramenta inútil, que são as redes sociais. Quantas horas se perde nas redes sociais, olhando lá, fazendo comparação. Eu me lembro de uma época que a moçada, né, especialmente a juventude, ia para o shopping, pegava, vestia uma roupa, ia lá para dentro e batia um selfie com aquela roupa. Aí postava lá. Nada de errado em você fazer suas postagens. Como eu falei, é uma ferramenta útil, mas para muitos tem sido uma ferramenta inútil. Por quê? Porque fica bebendo tanto isso, 24 horas por dia, que começa a se comparar com outras pessoas, começa a querer mudar o seu estilo de vida, às vezes não tem condições, mas só porque viu ali a febre do momento, é todo mundo com iPhone 15, iPhone 16, iPhone 32, iPhone sei lá o quê. Aí vai e compra também, porque fulano tem, ciclano tem, posta nas redes sociais e tal, e tal, e tal. Aí vai lá nas Casas Bahia, 30 vezes está lascado por mais de 2 anos. Por quê? Porque começa a viver uma vida dos outros. E é legal, é gostoso. Isso traz like, traz views, e até, muitas vezes, dependendo do caso, tem muitos que vivem disso, traz remuneração. Olha só, 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O que as redes sociais inútil ela nos oferece? Isso, ostentação, essas cobiças. E aí, então, o mundo vem e te sobrecarrega com redes sociais. Coloca aí, você já no trabalho já não consegue, tem que abrir, porque você já está viciado, você está sendo sobrecarregado. As redes sociais, você vai para o banheiro da sua casa, você leva o celular porque você quer ver lá. Eu sei disso, gente. Eu conheço a galera de hoje. Quem está aí? Fulano. Que barulho é esse? Estou vendo um vídeo. Meu Deus. Outra sobrecarga. O consumismo. O consumismo é algo
doentio. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa não tem condições de comprar certas coisas, mas ela está ali querendo comprar. E você sabe que, fazendo o link com o anterior, as redes sociais, elas te levam a isso também. A você viu uma coisa, quer comprar. Colossenses capítulo 2, versos 8, diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize. O consumismo é uma forma que o mundo te escraviza. Por quê? Porque você vive comprando. Não levante a sua mão, mas quem aqui não já comprou algo que você nunca usou? Eu já comprei. Uma vez eu estava ali, e aí eu vi um aspiradorzinho de mão, eu tinha o meu carro, digo, poxa, legal, vou para aspirar meu carro, comprei, nunca tirei da caixa. Até o Espírito Santo falar comigo e dizer, cria vergonha, e dá, aí eu dei. Né? Mas o consumismo, ele faz isso. Muitas vezes nós estamos comprando coisas desnecessárias, e isso prejudica a nossa saúde financeira. A gente não prospera, vive atolado em dívidas, são faturas, cartão de crédito, e isso e aquilo, cheque especial todo mês estourado. Por quê? Porque o mundo vai te oferecer essa sobrecarga. Isso é bom, isso faz com que você fique estagnado e não avance. Então, é proposta do mundo fazer isso. E aí o mundo vem e te sobrecarrega com o consumismo. Você consome tudo, toda hora, todo momento. Você dorme pensando no que vai comprar, você acorda já comprando. Quando você pensa que não, até sonâmbulo, você foi lá na internet e comprou. Porque vai chegar na sua casa lá, chegou aqui, mas eu não comprei isso. Comprou sim, 3 da madrugada, está lá. Está lá na fatura. Por quê? Porque o mundo veio e te inseriu mais um fardo, te sobrecarregando cada vez mais. Outra sobrecarga, falta de perdão, gente. Isso aqui daria só uma pregação, falta de perdão, mas eu coloquei isso aqui, sabe por quê? A falta de perdão é proposta do mundo que você viva uma vida sem perdoar. Por quê? Porque você vai estagnar. Às vezes você vai ter um problema com alguma pessoa e o mundo vai dizer, não precisa não pedir perdão, não, ele errou contigo, a culpa foi dele, ele que tem que vir atrás de você e pedir perdão. Aí sabe o que acontece? Você se depara com essa pessoa, e aí, tudo bem, e tal. Aí você cria uma máscara, uma aparência de que está tudo bem, mas não está. Porque aquela pessoa te feriu e você está magoado. E a sobrecarga do perdão é algo que te oprime, você sabe disso. Talvez você já tenha passado por alguma experiência em relação a isso. Eu já passei. Você fica mal, você fica deprimido, muitas vezes pode até te adoecer. Porque aí você vai usar as redes sociais, a pessoa está lá, de boa. Você vai ver a pessoa, se encontrar com a pessoa por aí, está tudo de bom. Mas a falta de perdão, ele te causa uma sobrecarga terrível. 1 João capítulo 4, verso 4, diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Olha aqui para mim. A Bíblia está dizendo que não existe esse negócio, eu não consigo perdoar. A Bíblia está dizendo que maior é o que está em você. Se você tem Deus, você vai dar conta de perdoar. Porque se você não perdoar, o mundo vai vir com essa falta de perdão e vai, mais uma vez, te sobrecarregar. Colocar sobre os seus ombros, colocar sobre o seu fardo. Ele vai colocando, né? A falta de perdão. Outra coisa, outra sobrecarga que muitas vezes nós podemos estar vivendo é o excesso de trabalho. Você sabe que
A Bíblia ensina que a gente tem que descansar. Nós, da Paz Church, não seguimos a doutrina adventista do guardar o sábado, porque nós guardamos, né, qualquer dia que dê para descansar. Mas tem que descansar. Não pode viver com excesso de trabalho. E o excesso de trabalho, meu Deus do céu. Você vai ficar com uma pressão psicológica, né? Você fica desorientado de tanto trabalho. Não estou dizendo que trabalho é ruim, nós temos que trabalhar, faz parte da vida, né? Do suor do teu rosto comerás, está lá na Bíblia, ou seja, do trabalho é onde nós tiramos o nosso sustento, mas cuidado com o trabalho excessivo. E você sabe que o mundo prega isso hoje. Se você quer crescer, se você quer enriquecer, rouba muito e trabalha muito. Trabalha roubando, né? Mas o mundo emprega isso. E às vezes a gente vê pessoas que abrem mão da sua família para trabalho. Viajam para outros lugares, passam anos. Será que essa é a vontade de Deus? Eu me lembro uma vez que eu estava na roça, lá em Santarém. O que é essa expressão? Estava mal financeiramente. E surgiram convites para me sair de Santarém, para me trabalhar em outro lugar. Eu digo, não. Se Deus quiser me abençoar, e Ele vai, eu vou encontrar um trabalho aqui. E sabe o que aconteceu? Eu tinha uma bicicleta Monarch vermelha, lembro até hoje. Eu peguei essa bicicleta e fui vender o que lá para nós chamamos de esquilhos, que é aqueles militos, não sei como chama aqui, aqueles salgadinhos. Eu tinha um revendedor lá, eu peguei vários pacotes, coloquei na bagageira da minha bicicleta e saí na rua para vender. No primeiro dia que eu fui, o bagageiro quebrou. A menos de 1 quilômetro da minha casa, eu passei a maior vergonha do mundo e tive que juntar tudo, dei um jeito, aí eu peguei, coloquei na bicicleta, estava mais perto de ir para a casa do meu discipulador na época, que era bem próximo do que voltar para casa, cheguei lá chorando. Eu não aguento mais, está difícil. E a proposta vinha, não, vai para tal lugar, vai para não sei onde, tem trabalho lá. E a proposta era sair e deixar a família. Já era casado, tinha a minha filha mais nova, tinha 1 ano de idade nessa época, 1 ou 2 anos, era bem pequena. A minha filha mais nova não, a minha primogênita, a Esther. Mas no outro dia, sabe o que aconteceu? Eu fui vender o esquilho novamente na rua, que é o salgadinho lá. Sabe o que aconteceu nesse dia? Vendi 1. Na terceira vez eu continuei. Sabe o que aconteceu? Eu passei na frente na casa de um irmão que congregava em uma das nossas igrejas, em outro bairro, nós chamamos de núcleo lá. Passei nesse bairro, distante da minha casa, eu estava me virando. Eu passei na frente da casa dele, ele me viu, ele já me conhecia pela família da minha esposa, o nome dele é até Valdo Damasceno. E ele disse que Deus falou com ele estava abrindo uma empresa para prestar serviço para uma empresa grande, multinacional, lá em Santarém. E ele estava abrindo essa empresa para prestar serviço, e ele diz que Deus tocou no coração dele e diz, chama aquele ali, está vendo? Está passando ali, chama ele para ser o teu gerente. Gente, foi vibrante aí, por favor. Se eu seguisse a proposta de sair, né? Eu não julgo quem faz isso, mas cuidado, porque às vezes a pessoa sai e passa muitos anos. Tem proposta de emprego que você vai, trabalha 10 dias, uma semana e volta. Não sei, cada um julga, mas eu tive fé suficiente para dizer, não, se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar aqui, eu sei que Ele quer. E depois de 1 ano trabalhando nessa empresa, eu caí nas graças dessa empresa multinacional e fui chamado para trabalhar nessa empresa multinacional. Passei 5 anos lá,
Quando eu saí de lá, eu vim direto para trabalhar no reino de Deus, porque Deus me levou para lá para me preparar. Foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Então, o excesso de trabalho, muitas vezes, é uma sobrecarga, que o mundo vem e tenta colocar na nossa mente. Nós temos que trabalhar, temos que buscar o sustento, mas cuidado, descansa, prioriza a família, prioriza sua saúde, porque senão o mundo vem e coloca em você o excesso de trabalho. E ao invés de você viver 120 anos, você vai viver 30, que vai morrer cedo. Tanto trabalhar. Que o excesso de trabalho mata. E como eu falei, é evidente que tem outras coisas, você pode até ter passado na sua mente aí, mas hoje só separei essas, e a última eu quero falar aqui sobre o medo. Porque o medo, ele é paralisante. O medo é algo que o mundo tenta colocar, porque o medo faz com que você não avance. O medo de prosperar, o medo de seguir em frente, o medo de tomar uma decisão importante na sua vida. E você sabe que esse medo vai gerar muitas coisas na sua vida. Gera depressão, ansiedade. Você muitas vezes fica dependente de remédios. Por quê? Porque o mundo vem com tudo isso te colocando um medo que vai te enchendo, e você tem medo de tudo. Tem medo do escuro, tem medo de sair na rua, tem medo de ser assaltado. Eu lembro que quando nós estávamos nos preparando para vir para São Paulo, olha só o contexto, a cultura totalmente diferente, morando numa cidade pequena, no máximo 300 mil habitantes, contando com a zona rural, uma cidade pequena, do interior do Pará, e agora com o projeto de vir para São Paulo, a maior cidade, né, da América, aqui da América. Do Brasil nem se conta, a maior. 40 milhões de habitantes no estado, só em São Paulo tem a metade, 20. Contando ali com a grande São Paulo, né, aquelas cidades. Olha só a mudança. Mas sabe, muitas vezes a gente se deparava, as pessoas vindo, cara, você vai mesmo para São Paulo? Cuidado, lá não pode andar com celular na rua. Lá, você tem que tomar cuidado, tem que viver com a casa fechada. Tentando, muitas vezes eram pessoas, assim, bem intencionadas, querendo o nosso bem, o nosso melhor, mas elas não sabiam que nós estávamos numa convicção do que Deus tinha para a nossa vida. Agora imagina quantas pessoas não tomam uma decisão que Deus tem para a vida delas por causa do medo. É verdade. Principalmente que se a gente fosse fazer uma pesquisa no Brasilzão, indo nesses interiorzão, bem distante, você chega lá, e aí, o que você acha de cidade tal? Meu Deus do céu, misericórdia. Quando eu vejo aquele da Atena lá, vejo aquele, não, sai. Deus o livre, eu já vi pessoas falando para mim, Deus o livre para São Paulo, eu não quero morrer. Uma vez falavam para mim assim, olha, cuidado, Rio de Janeiro tem os morros lá e tal, eu digo, será que é assim mesmo? Aí eu fiz uma viagem com a família para Porto Seguro, fui de carro. Na ida eu pensei assim, se eu sair, eu morava em São Paulo, se eu sair, eu gosto de sair mais ou menos umas 5 horas da manhã, se eu sair bem cedo, eu vou chegar lá no Rio, lá, vou pegar um horário de pico, lá pelas 10 horas da manhã, talvez, então, não vou. Aí eu resolvi ir pela Fernão Dias, me lasquei, trechozinho ruim. Fui pela Fernão Dias e tal, direto para Minas Gerais, cheguei, passei ali na cidade de Contagem, não entrei em Minas Gerais, aí fui, no final, na volta, eu disse, eu vou pelo Rio, eu vou. Só que eu ia chegar no Rio à noite. Digo, meu Deus, à noite. Mas vou. Quando eu entro no Rio, eu já vejo uma viatura fazendo perseguição a uns carros lá. Eu digo, ixi, é assim mesmo. Sério? Eu entrei, eu peguei aquela 101, aí eu entrei no Rio. Quando eu entrei no Rio,
chegando ali no meio da cidade, aí passou uma viatura correndo atrás de um carro lá, o carro estado, tipo, eu já fiquei nervoso. Já quase paraliso. Eu digo, rapaz, o negócio aqui é feroz mesmo. Vou tomar cuidado. E aí, eu ia para a casa da minha irmã, que mora lá em São Gonçalo, e tomara que ela não veja essa pregação, mas eu achei que era uma quebradinha que ela morava, porque eu entrei numa rua, saí em outra e tal, já comecei a ficar tenso, mas aí chegamos lá, tudo certo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque o medo paralisa. Na realidade, o medo é uma sobrecarga. Nós temos que ter cautela, temor, e isso é bom. Agora, o medo paralisante, aquele medo que faz com que você paralise e não tome uma decisão importante na sua vida. Eu não vou comprar um carro porque eu tenho medo de acidente. Às vezes a pessoa tem até carteira. Eu não conheço nenhum caso aqui, mas tem pessoas que têm carteira e dizem, eu não dirijo porque eu tenho medo. Mas tem a carta. Tirou a carta por quê, então? Né? Mas nada contra. Às vezes a gente precisa pratica no pátio, pratica na rua ali e tal, né? Mas não deixa o medo te paralisar, porque o medo é uma sobrecarga que o mundo coloca sobre você. Primeiro, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 12, diz, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha só o que Paulo está falando, nós não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito do mundo quer colocar sobre nós, quer nos sobrecarregar, quer fazer com que a gente viva uma vida oprimida. Você começa a viver uma vida sobrecarregada. Agora, deixa eu te falar qual é a proposta. Qual é a proposta? Se o mundo vem, sobrecarrega você com medo. Se o mundo vem, sobrecarrega você com todo tipo de coisas ruins. Qual é a proposta que o mundo está te dando? A proposta do mundo, João capítulo 10, verso 10, na parte A diz que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Essa é a proposta do mundo. Ele quer te sobrecarregar para te matar, para roubar a tua paz, para furtar a tua alegria. E aí você começa a carregar um fardo nas suas costas, pesado, e deixa eu te falar, desnecessário, porque a Bíblia fala, como nós lemos, que aqueles que estão em Deus estão sobre a influência desse mundo. Aqueles que estão em Deus, aqueles que se entregam para Deus, não permite que o mundo venha e te sobrecarregue, e você começa a muitas vezes estar vivendo uma vida de fardo pesado, sobrecarregado. A proposta do mundo é essa: te matar, te roubar, destruir a tua vida, a tua família, o teu relacionamento com Deus, porque tudo isso faz com que você se afaste de Deus. Agora, a proposta de Jesus é outra. Qual é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus nós podemos encontrar em João capítulo 11, já lemos aqui o verso 28, mas deixa eu ler para você, o verso 27 a 30 diz: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos sendo sobrecarregados pelo mundo porque nós permitimos, nós deixamos. Sobrecarregados por quê?
Jesus está nos propondo uma vida de descanso. Jesus está nos propondo uma vida de leveza. Agora escute, Ele, o Espírito Santo, Ele não vai chegar na porta da tua casa e meter o pé na porta e entrar com tudo. Ele não vai fazer isso, porque o papel dele Ele já fez. Ele morreu naquela cruz para pagar o preço de resgate pela minha e pela sua vida. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o nosso papel ir até Ele. Dizer, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Porque a tua palavra diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma troca, é algo que Ele se propõe a fazer. Ele nos chama, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Isso não lhes pertence, essa sobrecarga é desnecessária. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou humilde e manso, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Essa é a proposta de servir a Cristo. Essa é a proposta de receber Ele como seu Senhor e seu Salvador. Não devemos andar sobrecarregado com tudo que o mundo tenta nos oferecer. Dá para nós, porque o que Ele quer é que nós nos afastemos de Jesus, do Espírito Santo. E à medida que você carrega um fardo, você vai estar cada vez mais longe, porque aquilo tira a tua vida, tira o teu desejo de estar perto, próximo dEle. Amém? Fica em pé. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça. Se você quiser, venha aqui na frente, venha aqui na frente comigo, eu quero orar por você. Talvez você diz aqui, pastor, eu sei que eu carrego um fardo, algum problema, uma depressão, uma ansiedade. Venha, eu quero orar por você. Graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Obrigado, Ele, Senhor. onde eu posso